Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Jonatas da CryptoCap e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a desvalorização do Bitcoin que está deixando o pessoal aí um pouco preocupado, né? O pessoal que não conhece muito bem esse sistema de sobe e desce aí do Bitcoin e também entender o que seria essa desvalorização. A gente vai falar sobre a inflação também, né? Se isso tem alguma coisa a ver com o Bitcoin. E eu vou explicar tudo isso para você depois aí da vinheta. Então é isso aí, vamos falar sobre essa desvalorização, vamos entender o que está acontecendo, vamos falar também sobre as moedas fiduciárias, né, se elas também se valorizam aí durante os anos, eu vou mostrar alguns gráficos para você. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Mas aí, o que está acontecendo? Eu vejo muito o pessoal nos grupos aí, no Facebook, no Telegram, todo mundo desesperado aí. O pessoal aí que não tem muita experiência no mercado de criptomoedas começou a vender aí adoidado as suas moedas, estão desfazendo dos seus ativos, né, do Bitcoin e de outras moedas aí. Eu sei, né, como que é esse sentimento. Eu já passei por isso também em 2018, quando eu comprava minhas criptomoedas, eu comprava o Bitcoin e no outro dia ela estava com preço mais abaixo do que eu paguei em reais ou em dólar. E a gente pensa, nossa, puxa, só porque eu comprei a moeda caiu, né? Parece que é uma sina, né? Aí eu comprava outra vez, ela caía de novo. Daí eu esperava subir um pouco, eu acabei vendendo, né? E vou fazer alguns tipos de investimento mais, eu pensava na época, mais sólidos, né? Vou fazer no mercado tradicional. Inclusive até fiz alguns trades na bolsa de valores, eu comprei o mini dólar na época, fiz uns trades, eu tinha lá numa época uns R$ 800 em 2018 e coloquei lá na corretora e fui fazer o trade. Aí em 2 segundos eu perdi os R$ 800, porque era um sistema tão louco, né? Ele funciona de uma velocidade tão rápida nos seus trades que não dá tempo nem de você vender ou comprar, né? Você tem que ser rápido, tem que ter uma análise bacana e puf, perdi todo o dinheiro, né, em 2 segundos. Além de perder o dinheiro, eu não sei como o sistema lá ali caiu tão rápido, né? O candle da vela de venda foi tão rápida a velocidade que chegou num ponto que, além de eu perder todo o dinheiro, eu ainda fiquei devendo ainda uns R$ 5 para a corretora. Eu achei uma coisa de louco. Daí nunca mais trabalhei com mini dólar, com essas coisas aí. Eu achei um absurdo, na verdade. E perdi o dinheiro, e o dinheiro que, se eu tivesse deixado no Bitcoin, em hold, guardado bonitinho na minha carteira, hoje eu estaria muito feliz com esse valor, né? Teria valorizado muito. E o que dizer então do Bitcoin que está caindo o seu preço, está meio que desvalorizando? Na verdade, ele não está desvalorizando, ele deu uma corrigida, agora ele está meio lateralizando. Ele está valendo aqui numa média de R$ 200 mil. Em dólar, deixa eu dar uma olhada aqui quanto está em dólar. Está na faixa de uns 37 mil dólares. Então está uns R$ 201 mil, né, em dólares, 37 mil dólares. Então ele está tranquilo agora. Neste ano, né, devido à pandemia e vários acontecimentos, o Bitcoin ele subiu de uma velocidade muito rápida, né? Então foi um pouco assustador. Essa correção ela é natural e ela é saudável, inclusive, para o Bitcoin, né, para as moedas. Então, você deve estar assustado, você deve ter comprado lá no valor de R$ 300 mil, né? Foi quando ele chegou aí uns meses atrás e estava nesse valor, que seriam 60 mil dólares, né? Acho que o pico dele foi 63 mil dólares. Você não fique preocupado, porque pode ser, né? A gente espera, né? Provavelmente ele vai valorizar muito mais do que isso, né? É o que as previsões, né? O pessoal que trabalha aí com os investimentos acredita que possa acontecer, né? Não são as minhas palavras, né? Mas o pessoal tem dito muito nessa valorização. E analisando os gráficos, com certeza, a gente pode esperar que isso aconteça, né? E várias vezes o Bitcoin morreu, né? Você pode ver aí um gráfico aí de várias vezes que o Bitcoin, né, ele foi dito como morto, né? Em vários anos aí. E não aconteceu. Na verdade, ele cai, mas volta a subir com mais força ainda. E o porquê disso acontecer? Por que o Bitcoin ele começa a desvalorizar? Acontece o seguinte, a oferta e demanda, né? Quando o pessoal está comprando muito criptomoedas, está comprando muito as Bitcoins, estão investindo seu dinheiro em Bitcoins, ele acaba sendo um ativo raro, ou seja, ele vai reduzindo as quantidades no mercado. Então, ele vai se valorizando.
Agora, aí quando o pessoal começa a vender, a desfazer das suas moedas, dos seus bitcoins, é que acontece, o preço começa a cair. Então é exatamente isso que está acontecendo. Eu acredito que está tendo uma certa manipulação, né, de grandes empresas, né, de grandes instituições que têm aí seus ativos como Bitcoin, né, eles estão trocando provavelmente para o dólar, né, para uma outra moeda, e o que está acontecendo? A moeda está se desvalorizando. E nessa manipulação, que eu não acho muito legal, né, mas o pessoal faz isso mesmo, coloca o preço lá embaixo para eles poderem comprar mais e muito mais, e depois ele vai se valorizar, ele vai tirar aí uma lucratividade muito acima aí do valor que ele comprou, né? Então é uma certa manipulação, certo? Mas, né, se você deixar guardado as suas criptomoedas aí por um bom tempo fazendo um hold, independente do que esteja acontecendo no mercado, desses tiroteios todos aí que está acontecendo, você vai ver que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, o que você pagou não significava nada do que ele vai estar valendo aí no futuro. É o que eu acredito fielmente. E não se compara o que acontece com as moedas fiduciárias, né? Você está aí preocupado com essa queda aí de 30%, 40%, do Bitcoin, mas você já chegou a ver o quanto que o real já se desvalorizou nos últimos anos? E por que isso acontece com a moeda fiduciária, com o real? Mas aí você se lembra dessas moedas aqui, ó, dessas notinhas aqui, ó? São cruzeiros, né? Se você tem mais de 30 anos, acredito que você vai lembrar de quando a gente usava, por enquanto, né, por alguns momentos, esta moeda. Por quê? Porque, por exemplo, valia ali uns R$100, vai. Aí passava alguns dias, uns 15 dias, ela estava valendo como se fosse R$50. Aí depois de algum tempo, ela valia como se fosse 10, 5, R$1. Aí não valia mais nada. Então a inflação naquela época era muito tensa, né? Se você lembra dessa época, você vai ver que quando você ia no mercado comprar alguma coisa, ela valia 50 mil cruzeiros, no outro dia aquele produto, aquele feijão, aquele arroz estava valendo 100 mil cruzeiros, 200, 300. Então era muito difícil você poder juntar um dinheiro, né, nesses valores. Você tinha que fazer, deixar na poupança para poder valorizar conforme os juros, né, conforme a inflação, senão você perderia o dinheiro. Não teria como você pegar esse dinheiro e deixar guardado embaixo do colchão, porque se passasse um mês não ia valer quase nada. Então era uma época bem tensa mesmo. Eu lembro que meus pais eram comerciantes na época, eles compravam um produto para revender, né, para fazer a venda, então eles já tinham que calcular, né, o preço que eles iriam pagar na próxima semana. Se eles comprassem um produto a 50 mil, vendesse por 100 mil, né, e chegasse lá para comprar, às vezes estava 150 mil, eles acabavam perdendo o dinheiro. Então tinha que ser um cálculo muito rápido, tinha que toda hora estar ajustando os valores. Eu acredito também que nos supermercados deveria ser um inferno, todo dia estar ajustando os valores lá dos produtos, né? E, no caso da minha família acontecia isso de vez em quando, né? Eles acabavam perdendo se eles não fossem rápido na inflação. Imagina para quem era assalariado, né? Não tinha um ajuste muito eficaz, né? Então a pessoa acabava ganhando muito pouco e a inflação engolindo lá o seu salário. E é por isso, né, que quando a gente faz compras no mercado, no supermercado, a gente enche o carrinho, né, no dia do pagamento, principalmente naquela época, já enchia o carrinho e deixava as coisas para o mês. E a gente tem esse costume até hoje. Dependendo de alguns países que você for visitar ou conhecer, por exemplo, lá na Polônia, o pessoal vai no mercado todos os dias. Todos os dias eles vão no mercado, mas não porque tem inflação ou alguma coisa assim, porque eles não compram em quantidade, né? Eles não fazem como a gente que compra para o mês inteiro, porque a gente acabou pegando esse costume devido à inflação que o pessoal sofreu aí nos anos anteriores. Não, o pessoal não teve esse problema, então eles vão todo dia no mercado e tal. Eu não faria isso, mas eles fazem, porque eles gostam de pegar produtos mais frescos e tal, e eles não têm a mentalidade de armazenar para o mês, né? Então, a inflação ela trouxe isso para a gente, né? E o real, a gente vai comparar aqui um preço com um dólar, você vai ver o quanto que desvalorizou comparado com o Bitcoin. E você não está reclamando, não está chorando que o seu real está sendo desvalorizado, né? Você está nem pensando nisso. Então, se você parar e pensar e analisar, você vai ver que compensa muito mais você perder, por exemplo, 30%, 40% de ontem para hoje no Bitcoin, né, e depois voltar a recuperar, a ganhar mais, do que você deixar guardado em reais, né, na sua moeda fiduciária. Inclusive, até o dólar está correndo esse risco aí de inflação. E uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ou seja, ela não vai ter inflação. Ela pode se valorizar ou desvalorizar, mas inflação ela não vai ter. Por quê? Vão ser mineradas até 21 milhões de unidades.
Então, a partir desse momento, a partir dessa situação, quando ela chegar a 21 milhões de unidades, ela vai acabar sendo rara, porque nem todas as pessoas vão ter a possibilidade de ter essa moeda, nem as frações dela, porque ela vai acabar sendo rara e ela vai ser um pouco mais cara, ela vai valorizar muito quando isso acontecer. Ao contrário do que acontece com as moedas fiduciárias, como o real e o dólar, né, que os governantes têm poder total sobre essas moedas, né, sobre esse dinheiro estatal, e eles podem mandar imprimir quantas moedas eles quiserem, né, como o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, imprimindo aí mais dólares, aumentando assim a inflação no mercado, e isso vai atingir o mundo todo. Eu vou mostrar aqui no computador para vocês uma prova, né, clara, evidente de quanto que o Bitcoin se valorizou aí durante os últimos anos comparado com o real. E depois vou mostrar também o real comparado com o dólar. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui no TrendView, no par Bitcoin e reais, você consegue ver o quanto que o Bitcoin se valorizou aí durante os últimos anos. Tá? Você consegue ver aqui que em 2011, né, ele valia lá uns 500, 300 reais, enfim, aí foi passando-se os anos, tá? E a gente vê aqui que em 2017 foi a primeira alta dele. Ele teve uma queda em 2018, como eu disse para vocês. Nessa época eu comecei a comprar e comecei a ficar meio frustrado, né? Eu não tive aquela paciência de esperar o tempo passar para ele se valorizar. E quando chegou em 2019, muito mesmo antes da pandemia, ele já estava começando a subir bastante, né? Na verdade, ele já estava se valorizando há muitos anos. E quando chegou em 2020 e 2021, teve essa subida aí fantástica, né? Ele subiu bastante, inclusive ele está caindo um pouco aqui, está se corrigindo, né? Espero que ele chegue nessa posição de uns 30 a 40 mil, pelo menos por algum tempo aí, se lateralizando, se corrigindo, tá? Então, você consegue verificar o quanto que ele subiu nos últimos anos. Não tem comparação com nenhuma outra moeda, com nenhum outro ativo. Agora, ao contrário, se você ver aqui, vamos ver, estamos aqui no gráfico de reais com o dólar, a gente consegue ver aqui de 2004 até 2020, o quanto que o real se desvalorizou. É praticamente o contrário do Bitcoin, tá vendo? O Bitcoin subiu, o real aqui desvalorizou. O dólar também está se desvalorizando, mas vamos ver aqui o real. Se você deixasse guardado aqui o seu dinheiro em reais, né, na sua poupança, que não rende praticamente nada, quanto que ele foi se desvalorizando. Aqui em 2003, conforme esse gráfico, ele até deu uma subida, de 2003 até 2008, né? Acho que era um outro governo aqui no país e tal. Aí quando foi em 2008, ele teve uma queda drástica. Acredito que essa queda do real em 2008 refere-se àquela crise mundial, né, que o pessoal, inclusive foi nessa época, em 2008, que o Bitcoin começou a surgir. E quando foi aqui em 2011 até 2016, tá? Aqui era praticamente o governo da presidente Dilma, né? Então ele teve um salto muito grande para baixo. Ele foi caindo, foi se desvalorizando muito comparado com o dólar. Quando foi aqui mais ou menos em 2016, 2017, nessa época era o presidente Michel Temer, né, que ficou no lugar dela depois do impeachment, teve até uma lateralização. O real ele começou até a ficar um pouco estável. Depois, aqui em 2018, 2019, né, o nosso último governo, ele continuou caindo, né? Ou seja, esses governos, pelo jeito, não estão prestando para muita coisa. E aqui você consegue ver a diferença. Se você tivesse deixado o seu dinheiro, né, o seu rico dinheirinho guardado em bitcoins, você não estaria sofrendo por essa desvalorização gigantesca. Vamos ver aqui quanto que desvalorizou o real de 2011 para hoje. Aqui, vamos ver aqui. Ó, desvalorizou menos 72%, tá? Menos 72%. E agora vamos ver o quanto que o Bitcoin se valorizou aí durante os anos. Então vamos ver aqui em 2011 mais ou menos, né? Até a última vez ele se valorizou 4.196%. Vamos ver hoje como está, né? Vamos ver até hoje mais ou menos aqui, né? Depois dessa queda vamos verificar até hoje. E mesmo assim, se você tivesse deixado guardado o seu dinheiro até aqui, até hoje, mesmo que ele se valorizou um pouquinho, você teria aqui 2.318% a mais de valorização sobre a sua moeda. No caso aqui, sobre o real. E aqui, né, você tem uma desvalorização de menos 71%.
Então é totalmente o oposto, o contrário da moeda fiduciária. Então eu acredito que ainda compensa você deixar guardado suas moedas em criptomoedas, em Bitcoin, né? É uma coisa que eu acredito, não estou dizendo que você tem que fazer isso, né? Você pode querer guardar em dólares ou em alguma outra moeda. Como o nosso canal é só informativo, eu não estou falando para você faça investimento em Bitcoin, né? É só apenas algumas demonstrações, alguns fatos que a gente verifica aqui na prática, na realidade, o que está acontecendo, né? Mas se você pensa, eu posso deixar também o meu dinheiro guardado em dólar, né? Mas olha o que está acontecendo também com o dólar. Tem uma notícia aqui no criptofácil.com, mas você olhando essa notícia aqui, Biden planeja impressão de 2 trilhões de dólares. Né? Então o que acontece? Serão cerca de 12 trilhões a mais de dinheiros impressos pelo FED, Banco Central dos Estados Unidos. O pacote deverá ser sancionado pelo presidente Joe Biden nos próximos dias. O que acontece? Se você deixar o seu dinheiro em dólares, como eu falei anteriormente, quanto mais você imprime dinheiro, mais ele se desvaloriza, mais a inflação aumenta. E como ele vai imprimir mais dinheiro em dólares, se você deixar o seu dinheiro em dólares, o que vai acontecer? Seu dinheiro também vai se desvalorizar. Então eu acredito que também não é uma boa ideia. O Bitcoin vem com essa proposta de proteger o nosso rico dinheirinho, né? Deixar reservado e com segurança. Mas se você dá uma olhada aqui, você não tem muita saída. Ou você deixa em dólar, você deixa em real e se ferra mais ainda. Né? Então acredito que as criptomoedas aí possa ser a solução da nossa reserva aí com segurança. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, que isso me ajuda muito e a gente sempre espera levar informação aí de grande importância para você aí decidir o que fazer aí com seus investimentos. Então nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.